E aí meninos, beleza? Tudo bem? Na aula anterior estávamos trabalhando com termologia. Lá em termologia a gente faz algumas análises. Nessas análises nós temos duas funções extremamente importantes. Primeira função é a questão da temperatura de um corpo. E a outra função é o calor de um corpo. Então, como que eu defini a temperatura de um corpo? Como que eu defino a temperatura desse corpo? Quando eu falo corpo, pode ser um objeto, pode ser um líquido, você entendeu? A temperatura de um corpo, ele é definido pelo grau de agitação molecular que esse corpo possui. Entendeu? A temperatura é o grau de agitação molecular. Agora, como que eu vou definir então o calor desse corpo? O calor do corpo, ele é definido pela diferença de temperatura de um corpo com o outro. Ou seja, eu tenho um corpo que tem uma certa temperatura, 20 graus. Eu tenho um outro corpo que tem uma outra temperatura, 50 graus. Então, quando você faz a diferença com o outro, você define o calor, né? Quando a gente define o calor, a gente pode ter uma sensação de frio ou de quente. O que vai definir essa diferença de temperatura, se vai ser frio ou quente, se essa diferença ela tiver com um valor muito abaixo ou com um valor muito acima. Porque o nosso próprio corpo, ele entende que uma temperatura ali por volta dos 20 graus Celsius para menos, ele é frio. Haja visto que o nosso corpo tem uma própria temperatura interna, tá? Então, quando ele chega numa certa temperatura, ele identifica que dali é uma sensação de perca, né? Então ele identifica como frio. Agora, quando você está recebendo esse excesso de calor, temperatura demais, ele tem uma sensação de calor. Quando nós estamos com a temperatura ambiente por volta ali dos 36 graus, nosso corpo está em volta dos 34 graus, 32, 34. Então nós temos uma diferença de temperatura para mais, então nós vamos ter uma sensação de calor. Quando o nosso corpo ainda continua com a temperatura de 32, 33, 34, mas você tem uma região, né, em que a temperatura externa do meio ambiente está por volta ali dos 20 graus, a gente vai ter uma sensação de perca, então a gente vai estar tendo uma sensação de frio, tá bom? Esses aí são alguns conceitos de termologia. Nas aulas a gente estava vendo que essa temperatura de um corpo, ele pode ser expressa em escalas termométricas diferentes, né? Uma das escalas termométricas mais utilizada é a escala Celsius, mas temos outras escalas, que seriam uma escala Kelvin ou uma escala Fahrenheit. Então nós temos escalas diferentes. E o que é que a gente tinha feito? Tinham visto que a gente pode, então, com uma equaçãozinha matemática, transformar essa temperatura de 20 graus Celsius, 30 graus Celsius, 40 graus Celsius, em uma outra escala termométrica, por uma equação matemática, né? Então, nós tínhamos feito o quê? Então, equacionamos essa diferença de temperatura e mudamos a temperatura, né? Então, pegamos de Celsius, fomos para Fahrenheit, de Celsius, vamos para Kelvin. Ou fizemos o contrário. Mas na termologia não acaba por aí não, tem mais umas coisinhas, né? E aí, um outro detalhe que a gente vai ter na termologia é a consequência do aumento da temperatura em um corpo. Qual que seria a consequência quando você pega um material sólido, né? Vamos fazer de conta que este pincel aqui seja uma barra de ferro, e esta barra de ferro ela sofre um aumento muito grande de temperatura. Então ela estava aqui numa temperatura ambiente normal e de repente ela é aquecida até em que essa diferença seja, vamos colocar uns 20 graus Celsius. Ou seja, se a gente tiver com uma temperatura de 20 graus Celsius nesse pincel, supondo que seja uma barrinha de ferro, tá? E que a gente aquece ele até chegar na temperatura de 30, então nós vamos ter uma diferença de temperatura aqui de 10, beleza? O que acontece com os materiais sólidos quando eles sofrem uma diferença de temperatura?
ele entra numa coisa chamada dilatação térmica. O que seria essa dilatação térmica? Tá? Olha aqui, a dilatação térmica. Essa dilatação térmica, né, ela pode acontecer de 3 formas diferentes. A primeira dela seria uma dilatação chamada linear, depois uma outra dilatação chamada superficial e depois uma dilatação chamada volumétrica. O que seria linear, superficial e volumétrica? Seria mais ou menos assim. Eu vou imaginar essa resma aqui. Não tem como. Essa resma, se eu olhar somente nesta face dela aqui, ó, seria como se eu tivesse esse comprimento. Então, isso aqui eu chamo de linear. Seria, tá? Quando eu falo superfície, superfície vem de área. Então, eu tenho esta área toda aqui. Agora eu estou analisando a área de uma superfície. A área de uma superfície. E quando eu falo de volume, eu estou considerando esta área mais esse comprimento, que eu vou ter este volume. Olha aqui para vocês verem. Eu tenho essa altura, eu tenho esse comprimento e eu tenho esta área toda aqui. Então eu tenho um volume. Então, a dilatação térmica em alguns materiais sólidos, ele pode ter essas 3 características: linear, superficial e volumétrica, tá? Então, para cada uma dessas dilatações, a gente vai ter algumas características, né? Vamos para a primeira característica aqui, ó. Observe. Na dilatação linear, né? O que eu vou ter? Eu coloquei aqui como se fosse uma barrinha de ferro. Essa barrinha de ferro, eu aqueci ela. Ela tinha uma certa temperatura inicial aqui. Aqueci ela. Quando eu aqueço ela, ela vai sofrer um aumento do seu comprimento. Então, ela aumentou o seu comprimento. Tá? Quando eu falo que ela aumentou, foi devido à diferença de temperatura. Eu aqueci ela, por causa dessa diferença de temperatura, ela dilatou. Ela aumentou o seu comprimento. Quando a gente fala que dilatou, não quer dizer que eu vou pegar uma barra de ferro de 1 metro de comprimento, vou esquentar ela no fogão ali, no maçarico, num outro objeto, e ela vai crescer, não. Essa diferença de comprimento, ele é milimétrico, tá? Ele é bem pequenininho. Aí você vai ter que pegar um instrumento chamado micrômetro para você medir, tá? Ele é bem milimétrico, bem pequeno, mas aumenta, tá? Então, eu extrapolei e aumentei o comprimento dessa dilatação. Quando eu fiz isso, essa dilatação, que é essa diferença do aumento, eu chamei de ΔL, tá? Que foi a diferença do comprimento. Chamei de ΔL. Essa diferença de comprimento aqui foi somente a diferença que aumentou quando sofreu a dilatação. Beleza? Então, como que eu vou representar isso tudo? Que essa diferença do comprimento, ó, o ΔL, ele é o que eu tenho de comprimento inicial, que eu chamei de L0, vezes alfa, vezes ΔT. ΔT, diferença de temperatura. O que seria a diferença de temperatura? A temperatura final menos a inicial. Agora, o que representa este alfa aqui no meio? O alfa no meio representa o coeficiente de dilatação linear. Esse coeficiente de dilatação linear, ele não é constante para todos os materiais. Para cada material diferente, eu tenho uma constante de dilatação. Então, se eu estou trabalhando com uma barra de ferro, eu tenho um coeficiente. Se eu estou trabalhando com uma barra de alumínio, é outro coeficiente. Se eu estou trabalhando com uma barra de cobre, é outro coeficiente. Os coeficientes para cada material, esse sim é constante, tá?
Então, sempre que eu tiver um determinado material, né, ou ferro, ou latão, ou alumínio, ou ouro, todos eles têm um coeficiente constante. Tá? Aí sempre tem uma tabelinha para a gente olhar, a gente pega essa tabelinha, ou mesmo o exercício vai dar esse valor para a gente, porque depende do material e ele é constante. Beleza? Então, nesse caso aqui, esse ΔL foi somente a diferença do aumento que eu tive. Beleza? Então agora eu vou fazer essa análise tudo de novo para uma superfície. Como ser uma superfície? É uma chapa, como se fosse uma porta de alumínio. É uma chapa, que agora eu vou estar trabalhando com uma área. Você lembra que aqui dilatou em uma direção. Quando eu estou trabalhando com uma área, ele vai continuar dilatando nessa direção, que seria o comprimento, só que agora ele vai dilatar nessa outra direção, que seria a altura do objeto. Então a gente vai ter duas direções para ele dilatar. Então, esse coeficiente aqui, que é do material, seria como se ele tivesse um alfa para o comprimento e um alfa para a altura. Então, esse coeficiente de dilatação numa superfície, ele vai ser chamado de beta. Beta. Onde beta vai ser esse alfa com esse alfa. Vai ser duas vezes o valor do alfa. Tá? Então, toda a área da chapa vai aumentar. Uma no seu comprimento e uma na sua altura. Tá bom? Dessa forma, então, a área que estou representando de ΔS, área da superfície que dilatou. Então, essa área aí é só a diferença, tá? E ΔT continua sendo a diferença de temperatura e a área inicial que eu tinha. Então, olha para você ver. Agora eu tenho uma fórmula para o comprimento, uma fórmula para a área. Aí agora falta quem? O volume, tá? No volume, eu continuo analisando, ó, eu continuo tendo esse comprimento, essa altura, aqui ó, o volume, esse comprimento, essa altura. Agora faltou quem? A profundidade. A profundidade deste objeto, para mim conseguir ter o volume. O volume eu tenho que ter comprimento, largura e altura, seria a profundidade. Então eu tenho aqui uma, duas, três direções de dilatação. Por isso que agora eu vou representar por uma outra letra o coeficiente de dilatação, que é gama. Gama vai ser 3 vezes o valor do alfa. Seria 3 vezes o valor que ele vai estar dilatando desse material. Tá? Então, a variação desse volume é o volume inicial, 3 vezes o valor do alfa, vezes a diferença de temperatura. Então, nós temos aqui, primeiro, a alfa, coeficiente de dilatação linear. Beta, vou colocar o nome aqui de baixo. Beta, né? Coeficiente de dilatação superficial, né? Gama, coeficiente de dilatação volumétrica. Então, aqui vimos 3 formas diferentes de um objeto sólido sofrer uma dilatação, uma expansão do seu volume, ou da sua área, ou do seu comprimento. Quando isso vai acontecer? Quando um objeto sofre uma variação na sua temperatura, em que essa variação provoca uma dilatação na direção do objeto. Aí, se ele for linear, ele vai aumentar em um lado. Se for superficial, toda a área. Se for volumétrica, todo o volume. Para que isso é importante, professor? É importante para quando você tem uma projeção ou um planejamento de uma construção toda de ferro, você tem que deixar juntas de dilatação. Aqui no estado de Goiás, a gente tem pouco desses trilhos de ferrovia, mas lá no Senador Canedo tem. Quando você passa lá por curiosidade, vai acompanhando aqueles trilhos de trem, quando eles fazem a ligação dele, eles têm a ligação de uma barra com a outra, sempre assim, ó, não é 100% encostado, é sempre tem uma folguinha,
tem uma certa distância de uma para a outra barra. Para que serve essa distância? Por causa dessa diferença de dilatação, tá? Para evitar que, quando muito aquecido, quando ele pega aquela temperatura ambiente muito quente e chega a 50 graus aquela barra de ferro, quando ele expandir, ele ter lugar para expandir, para ele não empenar todo o trilho de trem, tá ok? Todas as pontes construídas com estrutura toda metálica, ela tem que ter uma junta de dilatação. Se eu não me engano, a faculdade Universo no setor marista, ela é construída com estrutura metálica. Lá tem toda a estrutura dela, tem sempre os cantinhos nas juntas lá, das vigotas e das colunas, tem juntas de dilatação também. Apesar dessa ser travada, soldada, ela tem pontos lá e que elas têm junta de dilatação. Então a junta de dilatação em toda a estrutura metálica, ela é fundamental, beleza? Então, próxima aula a gente trabalha a resolução de alguns exercícios, a gente mostra, vê na prática como é que funciona, a gente pode tentar fazer uma dilatação de algumas barrinhas de ferro, beleza? Então, até mais, abraço!